Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos nossos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. E não esqueça também de deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo. Bom, nas últimas aulas, né, nós falamos um pouquinho sobre tipos de predicados e o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto, né? Nos tipos de predicado a gente viu o predicado verbal, nominal, verbo nominal, ok? Agora sim, Tiffany. E hoje nós vamos ver um pouquinho de aposto e vocativo, tá bom? Não é difícil, tá, pessoal? É bem tranquilo. Deixa eu marcar aqui. Vamos lá, ó. O que é aposto? Aposto é uma palavra ou expressão que exerce uma função junto ao substantivo, pronome ou oração. Essa função pode ser exemplificar, explicar, especificar, resumir, comentar ou indicar algo. Mas atenção, o aposto não pode ser formado por adjetivo, apenas por substantivo ou pronome substantivo. Um pronome que exerce a função de substantivo. Fiquem tranquilos que eu vou explicar direitinho, tá bom? Olha só, o que acontece? Na número 1, né, nós temos assim, Santos Dumont, o pai da aviação, foi um inventor genial. Então, ali entre vírgulas, nós temos uma informação adicional, tá? E a gente poderia ter dito somente Santos Dumont foi um inventor genial. Mas a gente quis colocar uma informação a mais, o pai da aviação, né? Então, a expressão o pai da aviação é um aposto que exerce a função de explicar quem foi Santos Dumont, tá bom? Agora vamos analisar a segunda oração. Santos Dumont, persistente e corajoso, foi um inventor genial. O que acontece aqui? Nós temos dois adjetivos, persistente e corajoso. A gente colocou eles dois entre vírgulas. Mas se a gente tirasse, a oração ia ficar assim, olha, vou escrever e vocês vão dizer se lembra alguma coisa. Santos Dumont foi um inventor genial, persistente e corajoso. Eu joguei lá para o final da frase. E aí, vamos lembrar que a gente viu na última aula, né? Vocês lembram do predicativo do sujeito, do predicativo do objeto? Sim. O que acontece aí? Santos Dumont foi um inventor genial, persistente e corajoso. Esse persistente e corajoso é o que ele era, o modo como ele agia. Então, esse trechinho aí é o predicativo do sujeito, tá bom? Quando a gente tiver adjetivo, vai ser predicativo, não vai ser aposto, tá ok? Tá bom. Então, Ok. vamos ver aqui. Então, essa frase aí é predicativo do sujeito, Isso aí, né? isso aí, porque é adjetivo, tá bom? Então, adjetivo, E a número 1 é aposto? aposto. Essa primeira frase. O pai da aviação, Ah, tá. Entendi. tá bom? Então, vamos lá. Entendi. Então, vamos ver alguns tipos de aposto, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui um aposto explicativo. O que é um aposto explicativo? Ele é usado para explicar ou identificar um termo. Por exemplo, Dom João VI nasceu em 13 de maio. Eu falo, Dom João VI? Quem é esse? O rei de Portugal.
Então, essa informação a mais que eu coloquei ali, ó, Dom João VI, rei de Portugal, nasceu em 13 de maio. Está identificando quem é ele, está explicando quem ele é, tá bom? Aposto enumerativo, ó, enumera, desdobra os elementos contidos, ou seja, vai falar como se fosse numa sequência, tá bom? Ó, elas só queriam isto: respeito, reconhecimento e dignidade. Eu poderia falar somente, elas só queriam isto, né? Isto o quê? Respeito, reconhecimento e dignidade. Eu enumerei, eu coloquei uma sequência de coisas que elas queriam, tá bom? Então, é enumerativo. Aposto recapitulativo ou resumidor. Resume com um só termo, ou seja, uma palavra, uma série de elementos citados. Então, ó, escritores, pintores e escultores. Todos são artistas e representam a realidade. Tá vendo? A gente tinha esses escritores, pintores, escultores, e aí a gente, para a gente reforçar aquilo ali, ou resumir, a gente coloca todos esses são artistas, ok? Aposto comparativo. Realiza uma comparação implícita, ou seja, não direta, você fica subentendido. Crianças, pássaros selvagens nunca deixam de surpreender. Então, o que a gente está fazendo aí? A gente está dizendo que as crianças são como os pássaros selvagens, ok? Nunca deixam de surpreender. A gente poderia ter somente dito crianças nunca deixam de surpreender. Mas aí a gente quis comparar, quis mostrar como é que as crianças surpreendem a gente, ó, como pássaros selvagens, né? As atitudes das crianças, às vezes, parecem aquela agitação de pássaros selvagens, ok? Aposto distributivo, ó, distribuir, né? Qualificar, direcionar. Então, ó, pegue 2 pães, um para você e o outro para o seu pai, ó. A ideia é bem essa mesmo, de distribuir, de dividir, tá bom? Aposto circunstancial. Indica, além da qualidade de um ser, uma circunstância. Tempo, lugar, causa. Então, por exemplo, em criança, a sua vida passava mais devagar. Então, eu poderia ter dito assim, ó, a sua vida passava mais devagar. Em que momento? Em que momento? Aí eu quis explicar, não explicar, né? Identificar a circunstância. Quando, né? Em criança ou na infância, tá bom? Aposto de especificação. Então, ó, minha irmã Carolina. Vamos supor que eu tenho vários irmãos. Aí eu digo meu irmão, o Paulo. Então, meu irmão Paulo estava doente. Meu irmão João está trabalhando agora. Então, quando você falou o nome da pessoa, né, você especificou mais diretamente quem é aquela pessoa ali. O irmão, o tio, a tia, tá bom? Aposto da oração. Um comentário sobre um fato expresso na oração ou palavra que sintetiza ou resume a oração. Então, por exemplo, antes da palestra, sentiu as pernas tremerem. Indício de seu nervosismo. Então, a gente poderia ter só dito, antes da palestra, sentiu as pernas tremerem. Aí a gente está falando assim, qual foi o porquê das pernas tremerem, né? Qual a razão? Ah, é um indício do seu nervosismo, ou seja, indica
que ele está nervoso, tá bom? E aí, agora nós temos o vocativo. Então, vamos voltar um pouquinho para o aposto e vamos ver o que um aposto ele traz para a gente dentro de uma frase. O que vocês entenderam? O que é um aposto? Deixa eu dar uma pausa para vocês falarem com bastante... Resumindo aqui o que é um aposto, ele é uma informação adicional. Ou seja, você pode falar ou não, mas você decide falar para especificar ou explicar, como disse bem a Letícia, alguma coisa, né? Então, por exemplo, todo aposto não deixa de ser explicativo, né? Mas aí a gente está indo numa característica mais específica, por isso que a gente tem vários tipos de aposto. Por exemplo, se eu falo assim, Letícia, a minha aluna nova, sempre chega cedo nas aulas. Eu poderia ter dito somente, Letícia sempre chega cedo, mas eu quis explicar quem é a Letícia, né? É a minha aluna nova, tá bom? Eu tenho aqui 2 celulares, eu poderia falar somente isso, eu tenho aqui 2 celulares, um para o Vinícius, outro para o Kaique. Então, eu trouxe uma informação a mais, distribuindo ou dividindo sobre aquilo, né, que eu falei antes. Ó, eu tenho 2 celulares, um para o Kaique, um para o Vinícius. Então, eu estou distribuindo. Eu posso também falar, eu preciso de muitas frutas. Preciso de muitas frutas. Mas aí eu vou enumerar maçã, banana, abacaxi, uva, pera. Tá vendo? Aí eu poderia só falar, preciso de muitas frutas. Mas o meu aposto, que é a minha informação adicional, nesse caso, eu usei para enumerar, né? Para desdobrar, falar quais são os elementos que eu preciso. Tá bom? A gente tem também aqui o comparativo, né? Por exemplo, deixa eu ver. Deixa eu ver um exemplo. O Vinícius, que é tão inteligente quanto o Kaique, né? Está sempre nas aulas. Então, eu comparei, ó, o Vinícius, que é tão inteligente quanto o Kaique, o meu aposto, está sempre nas aulas. E eu poderia dizer somente o Vinícius está sempre nas aulas. Então, pensem nisso. O aposto é uma informação adicional, tá bom? Que pode ser retirada. Se você retirar, a frase continua com sentido. Então, você colocou ali para adicionar a informação. Ó, Tiffany voltando. Ok, Tiffany. Então, agora vamos falar do vocativo. Agora. Oi. Eu tô saindo toda hora, minha internet tá caindo toda hora. Tá bom, meu amor, não tem problema não. Eu vou explicando bem devagar para você tentar absorver o máximo de conteúdo, tá bom? Tá. Vê aí. Então, vamos lá. Agora, o que é um vocativo? O vocativo é uma invocação, um chamamento. Quando a gente vai à igreja, né? Se vocês vão à igreja, vai, invoque o nome de Deus, né? Chame Deus, chame. Então, é um chamamento, um apelo, tá? Então, é um termo independente, né? Ele não faz parte da estrutura da oração. Então, você olha os exemplos aqui. Ó vida, por que não tenho sorte? Então, eu falei só, por que eu não tenho sorte? Só que eu quis falar diretamente com a vida. Ô vida, por que eu não tenho sorte, hein? O vocativo, pessoal, é como se a gente estivesse falando diretamente com alguém. Tá, ó. Não pense... Quer falar, Tiffany? Não pense, cara, que me esqueci daquele dia. Pode falar, Tiffany. Não entendi essa parte que você tá falando. Tá, então vou continuar explicando bem devagar, ó. Tá. O vocativo é quando é como se você estivesse falando diretamente com alguém. Então, por exemplo, ó, não pense, cara, que eu me esqueci daquele dia. Então, você está falando diretamente com a pessoa, ó. Cara,
Você poderia colocar até essa palavrinha cara no começo. Cara, não pensa que eu esqueci daquele dia não, hein? Tá vendo? Você tá falando diretamente. Ó, Lidiane, preciso que você me diga a verdade. Então, quando você fala diretamente com a pessoa, ou até com uma pessoa, né? Tipo, ô vida, como se você estivesse falando com alguém. A gente chama esses termos aí de vocativo, tá bom? Ai, meu Deus, puxa vida, por que isso está acontecendo comigo? Então, esse ai, meu Deus aí é o vocativo, tá ok? Então, vamos ver aqui, ó. Ok. Qual é a diferença? Tá vendo? O vocativo é bem simplesinho. Só você imaginar, ó, o vocativo, tô falando diretamente com alguém. Aposto é a informação adicional. Então, nós temos dois exemplos. Primeiro, Chiquinha Gonzaga, a primeira maestrina brasileira, morreu em 28 de fevereiro de 1935. E temos aqui também, Carolina, estudar é a coisa mais importante da vida. Então, preciso que vocês me digam aí, onde eu tenho um aposto e onde eu tenho um vocativo. E por quê? Muito bem, pessoal. Então, agora, vamos para os exercícios. Então, vocês vão dizer aí para mim, ó. Na oração, o mês de agosto será decisivo para os negócios. É possível apontar o aposto. Primeiro, nós temos que perceber aqui quem é o aposto. Ou seja, Acho que é agosto. qual é a informação que pode ser retirada. A frase não vai perder o sentido, não vai perder o sentido, não. Ela vai perder o sentido porque não vai ficar tão específico, né? Mas ela vai ter a estrutura normal. Sujeito, verbo, É predicado. agosto. Muito bem. Isso aí. Então seria explicativo aí nessa frase? Ah. Vamos ver? O mês de agosto será decisivo para os negócios. Professora, Ah. qual a diferença de explicativo e de especificação? Então, especificação, você está especificando mesmo qual é o mês de agosto, é maio, é abril. E o explicativo é quando você só traz aquela informação adicional, igual a gente falou. Santos Dumont. Santos Dumont inventou o avião. Santos Dumont, o pai da aviação, inventou o avião. Então, a gente explicativo está tipo que trazendo só a informação. Já de especificação está especificando. Então essa aí é a letra D, eu acho. Isso aí. Tá bom, pessoal? Tá bom. Muito bem, muito bem. Vamos para a segunda. Na oração, José, um homem comum, decidiu fazer a diferença. Aí é explicativo. Muito bem, Letícia. Entendeu direitinho, viu? Por que explicativo? Eu só trouxe uma informação a mais. Tá bom? Ótimo. Todo mundo tá entendendo? Tá nesse caminho aí? Tinha a mesma dúvida da Letícia? Não. Perfeito. Mas tá entendendo, né, Tiffany? Sim, já até circulei ali. Ótimo. Vinícius, Kaique também, né? Mais ou menos, mais ou menos. Peraí, Kaique mais ou menos. O que que houve, Kaique, nesse mais ou menos aí? Que ainda não entendeu. Então, Não, vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. A dúvida da Letícia, que a Letícia falou, foi assim, professora, quando eu sei que o aposto, ele só explica, né? É só um explicativo, e quando eu sei que ele é de especificação. Então, ó, especificar é quando você vai apontar exatamente aquilo que ele é. Então, por exemplo, na número 1, a gente tinha assim, o mês de agosto. Então, está especificando que é o mês de agosto, não é janeiro, não é fevereiro, é agosto, tá? Específico, tá bom?
Já na número 2, quando eu digo assim, José decidiu fazer a diferença. Gente, qual José? Ah, José é um homem comum. Então, eu só quis trazer uma informação a mais. Dizer que, de repente, explicar que o José não era nenhum cara muito rico, muito famoso, né? Ele era um homem comum que decidiu fazer a diferença. Então, aqui nós temos um aposto explicativo, tá? Tá só explicando, na verdade, diferenciando, né? Dele ser muito famoso para ele ser um homem comum, tá bom? Vamos para número 3. Assinale a alternativa em que se pode perceber a presença de um vocativo. Aí agora não é aposto, é vocativo. E aí a gente viu que quando a gente tem um vocativo, é como se a gente estivesse falando diretamente com a pessoa, né? Com algum ser. Então eu vou ler e vocês vão observar e vão me dizer. Por exemplo, letra A. Ricardo, um doce amigo que sempre esteve ao meu lado. Eu estou falando diretamente com o Ricardo? Não. Não, eu estou citando, né, o Ricardo. Ricardo, um doce amigo que sempre esteve ao meu lado. Letra B. Por que ouço pássaros, seus pios de agouro? Eu estou falando com os pássaros? Não. Eu estou falando com quem? Sozinho. Todo mundo concorda? Vou continuar. Letra C. Marisa, a companheira dos tempos difíceis que nunca desistiu de mim. Ele só tá citando. Só citando. Letra D. Castro Alves, Tá difícil, hein? o poeta dos escravos, é um escritor romântico. Professora, eu já citando li também. tudo 2 vezes e não achei ainda. É, ó. Eu, ele, Amália. Fizemos tudo ao nosso alcance. Ah, tá. Letra E. Agora eu entendi. Será? Nossa, professora, agora me deixou em dúvida. Onde eu estou chamando alguém? Na letra A eu falei, Ricardo, um doce amigo que sempre esteve ao meu lado. Eu falei, vamos imaginar assim, eu não chamei o Ricardo. Não. Na letra B, Eu acho que não. Calma aí, não sei. porque ouço seus pios de agouro. Se eu tirar Não é a B. Se eu tirar o pássaros, vocês conseguem entender? Por que Não. ouço seus Sim. pios de agouro? Consigo, porque quem pia é pássaro ou ave. Então, mas a pessoa então tá falando Mas ele com tá quem? falando com um pássaro? Ou tá Sim. só. Sim. Ah, tá. Que ouço Entendi. pássaros, seus pios de agouro. Entendi. Tá. É a questão da vírgula que atrapalhou aí. Viu? Entendi. Meu Deus, seus pássaros, por que vocês estão piando tanto aqui? Como se a gente estivesse falando com eles. Agora observa, na letra C eu não falo Marisa, a companheira dos tempos. Não estou chamando a Marisa. Na letra D também, Castro Alves, o poeta. Não estou chamando o Castro Alves. Eu, ele, Amália. Fizemos de tudo. Não estou chamando. Então, onde eu estou chamando alguém, onde eu tenho um vocativo, é ali nos pássaros, que é exatamente a pegadinha para vocês pensarem, será que essa pessoa está falando com pássaros? Tá? Mas tá, é mesmo que a gente fala assim, ô vida cruel, por que isso está acontecendo comigo? É como se você estivesse falando com a vida, ainda chamando ela de cruel. Tá vendo? Estão entendendo ou não? Ou ainda ficaram com dúvidas? Entendi. Foi? Quero sim. Então tá bom. Entendi. Então tá bom.
Então, vamos para o número 4. Assinale a alternativa que possui um aposto enumerativo. A. O professor de matemática tornou-se referência para a escola. B. 3 coisas são fundamentais nos estudos: organização, disciplina e compromisso. C. Ambos são excelentes jogadores, um na defesa e o outro no ataque. D. O sol, farol resplandecente, ressurgia atrás das nuvens. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos olhar um por um. O professor, aí lembra do exemplo do mês, né? Mês de agosto, ó, o professor de matemática. Poderia ser professor de português, poderia ser professor de química, física, educação física, mas é o de matemática. Que tipo de aposto nós temos aqui? Especificando, não é? Ó, de especificação. Aposto. Então, de especificação. A gente está especificando de qual matéria é o professor. Poderia ter dito somente o professor tornou-se referência para a escola. Mas qual professor? Eu especifiquei. De matemática. Agora nós temos na letra B. 3 coisas são fundamentais nos estudos. 3 coisas. E aí, ó, 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Organização, disciplina e compromisso. Eu enumerei essas 3 coisas? Enumerei, né? Eu disse as 3 coisas. Organização, disciplina e compromisso. Então, nossa resposta aqui, ó, é a letra B. Tá ok? Mas vamos ver os outros. Ambos são excelentes jogadores. Um na defesa, outro no ataque. E aí? Aqui a gente pode dizer que esse ambos, ele está resumindo os jogadores da defesa e do ataque. Veja se vocês me entendem, tá bom? Lembra quando a gente viu? Todos são, lembram desse exemplo? Todos são artistas? A gente falou vários tipos e a gente disse todos são artistas. E aí a gente disse que esse aposto está resumindo, tá bom? Ambos. Que ambos são esses? Um da defesa e o outro do ataque. Tá bom? Tá ok? Deu para entender ou não? Esse aqui eu acho que é um pouquinho diferente, né? Tá ok. Meninas, vocês entenderam? Os meninos entenderam. Sim ou não? Deixa eu ver vocês aqui. Sim. Foi, Letícia? Sim, sim. Então tá bom. Letra D. O sol, farol resplandecente, ressurgia atrás das nuvens. Então, eu poderia ter dito somente o sol ressurgia atrás das nuvens. E aí eu quis trazer uma informação, o que eu acho do sol, né? Eu acho que o sol é um farol resplandecente. Então, aqui nós temos um aposto para explicar. Então, é explicativo. É algo que eu acho sobre aquilo ali, tá bom? Então, vamos para a última questão, que é quais são os vocativos nessas orações aqui? Então, letra A. Fala sério, pai. Quem é o vocativo? Com quem eu estou falando? Pai. Pai. Tenha esperanças, meu amigo. Não desista agora. Com quem eu estou falando? Meu amigo. Meu amigo. Mãe,
Posso ir à casa da Luísa? Mãe. Mãe. Pedro, por favor, traga-me os documentos. Pedro. Pedro. Caros colegas, boas festas a todos. Colegas. Caros colegas. Mais também, Tá ok? Ok.